da antiguidade aos tempos atuais. Desde que o mundo é mundo, a madeira faz parte da vida humana. Árvores serviam como moradia dos primatas. Da madeira foram criadas as primeiras embarcações que se aprimoraram com o tempo. Depois, madeira passou a ser utilizada como ferramenta, utensílio doméstico e como matéria-prima na fabricação de móveis e esculturas. A exploração da madeira foi a primeira atividade econômica adotada pelos portugueses quando chegaram ao Brasil no século XVI. Eles se encantaram com a única espécie de árvore que dá nome a um país, o pau-brasil. Gostaram da versatilidade e da resistência da madeira, mas principalmente da resina, que tem a capacidade de tingimento de tecidos. Foi ali que começou a exploração desenfreada da madeira no país. E é assim até hoje. No Brasil, mais de 60% do território é coberto por florestas. O dado é do Serviço Florestal Brasileiro. O problema é que, segundo ambientalistas, essas áreas vêm sendo destruídas e perdendo espaço para a extração ilegal de madeira e novas áreas de plantio. Um estudo publicado pela ONG Amazon revelou que 70% da madeira explorada no Pará, por exemplo, foi de forma ilegal entre 2017 e 2018, onde quase 40 mil hectares de florestas foram explorados. Segundo a ONG, os dados mais recentes preocupam. Nos últimos 12 meses, quase 45% do total de perda de floresta ocorreu aqui na região, no estado do Pará. E quando nós avaliamos a ocorrência, onde está ocorrendo esse desmatamento, nós percebemos, por exemplo, que os municípios que mais desmataram em toda a Amazônia Legal, quem lidera o ranking é o Altamira e São Félix do Xingu. Em relação às áreas protegidas, então, unidade de conservação, APA Triunfo no Xingu, é a região que mais teve desmatamento. Terras indígenas, a Iapitereu e Cachoeira Seca do Iriri também são as que estão liderando o ranking. Então, o cenário no estado do Pará é preocupante. Então, já vinha ocorrendo desde o ano passado e ele tem permanecido com alta incidência de desmatamento. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com o coordenador de monitoramento do Programa de Monitoramento da Amazônia, feito pela ONG. Ele explica que monitorar é prevenir que novas áreas florestais sejam exploradas de forma irregular, principalmente em locais ambientalmente protegidos por leis, que deveriam ser intocáveis. A realidade é outra. Outro fator preocupante é que o desmatamento segue aumentando nas áreas protegidas. O SAD contabilizou 18% do desmatamento de julho em unidades de conservação e terras indígenas 4%. Grande parte dessas unidades de conservação e terras indígenas que mais desmataram em julho estão no estado do Pará. Cortar madeira é necessário, mas tem de ser de forma legal, sem cumprir o que determina a legislação ambiental, além de ser crime, destrói habitats, causa desequilíbrio na fauna e na flora e interfere no clima. Justamente por isso, existem as florestas plantadas, para incentivar que vegetações nativas não sejam destruídas. Custa mais ou menos. Nossa reportagem conversou com o pesquisador Lucas Mazei, da Embrapa Amazônia. Ele reforça o que acabamos de dizer. O problema não é em si o corte da madeira, mas o manejo dessa prática. Lucas também fala sobre a importância da queda natural para os biomas. Nem toda derrubada ela é danosa para o ecossistema. Para o ecossistema florestal, para o nosso ecossistema amazônico, a derrubada da árvore, a queda da árvore, ela é um dos processos que ativa a dinâmica da floresta. Então a queda de uma árvore, ela inicia um processo natural de substituição dessa árvore por outras árvores. Acontece um processo de competição, as árvores competem pela luz, e a queda de uma árvore, ela gera o crescimento de outras árvores e ocupar esse território dessa árvore que foi explorada ou que caiu naturalmente. Para cada bioma ou espécie, um manejo florestal é indicado. As espécies exóticas, como por exemplo as que não são de origem brasileira, pinos e eucalipto, exigem cuidados diferentes das espécies nativas. A gente tem que ter um tipo de manejo florestal onde a gente consegue produzir sem degradar nem solos, nem água. Então é um manejo que a gente chama manejo de plantações florestais e a gente pode utilizar nesse manejo espécies exóticas, por exemplo. Isso é possível de ser feito, mas a gente tem que respeitar a estrutura da região, seja a estrutura de solos ou estrutura de água. O pesquisador explica ainda que o manejo florestal sustentável
nada mais é do que acelerar e monitorar os processos naturais, que já existem naturalmente na vegetação. Se a gente considera que uma floresta, por exemplo, 1 hectare de floresta, tem mais ou menos 500 árvores, a gente tenta, nesse conjunto de árvores, selecionar aquelas que estão aptas para a produção, que já tem um tamanho e que são espécies que interessam para a sociedade. A gente tira essas árvores, a gente colhe, faz a exploração delas e a partir desse momento inicia um processo de crescimento, de recuperação da estrutura dessa floresta. São processos que a gente chama de crescimento em diâmetro, as árvores crescem em diâmetro, e um processo de regeneração ou de recrutamento de novas árvores, que vão ocupar esse espaço e que vão restabelecer a estrutura dessa floresta novamente. Também cabe observar... O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com a advogada Patrícia Précoma. Ela explica que o Código Florestal dispõe sobre a proibição do corte de algumas espécies de árvores em extinção. Já com as espécies que não correm esse risco, o corte precisa ser autorizado por órgãos ambientais. A advogada também fala sobre o artigo 225 da Constituição Federal. Ele estabelece que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado. O artigo 225 ele também conceitua o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Também cabe observar aqui que a atividade econômica ela também deve respeito aos direitos sociais, que estão previstos no artigo 6º, cujo rol traz alguns direitos, como o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito ao trabalho, dentre outros, sendo que esse dispositivo ele é reconhecido como rol de direitos fundamentais. Sendo assim, a gente consegue estabelecer o tripé da sustentabilidade, ou seja, todo e qualquer direito ele deve ser compatibilizado em seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. Já falamos sobre leis, mostramos dados do desmatamento. Agora vamos mostrar o trabalho de uma empresa que atua no agronegócio e serviços florestais. Conversamos com Evandro, engenheiro florestal da empresa há 25 anos. Ele faz parte da equipe que ajuda a disseminar práticas sustentáveis de colheita de baixo impacto no manejo florestal. A gente faz a extração de resíduo, aquele resíduo das galhadas da pós-colheita da tora. Então a gente extrai a tora depois de algum tempo, 6, 8 meses, a gente volta e extrai o resíduo florestal, que são o resto das árvores que não prestam para serraria, né? Nós aproveitamos essas galhadas e esse resto de madeira que não serve, nós aproveitamos para fazer biomassa, carvão e cavacos. Evandro explica que sem manejo sustentável, a biomassa se decompõe e deixa de ser economicamente aproveitada. Evandro costuma dizer que, com manejo, uma motosserra pode salvar uma floresta. Começa com um inventário florestal, onde uma equipe vai na floresta, tirando uma coordenada geográfica e coletando os dados da árvore. Coloca uma plaqueta com o endereço dessa árvore, vamos dizer assim, né? Esse número dessa plaqueta é associado a essa coordenada geográfica, de forma que quando essa árvore é cortada e é transformada em móvel, facilmente verificado o local de onde ela foi extraída. Evandro também explica que o ciclo do plano de manejo, de acordo com a legislação brasileira, varia entre 25 e 35 anos. Tempo que precisa ser respeitado para que a área seja explorada novamente. As aberturas que o manejo florestal deixa com as clareiras das árvores, com as clareiras das estradas, as clareiras deixadas nos ramais de arraste pelas máquinas, elas permitem uma entrada de luz maior na floresta e faz com que essas árvores que já estavam aptas para serem derrubadas hoje, elas cresçam mais rapidamente com a entrada de luz, elas cresçam mais rapidamente e se desenvolvam também mais rapidamente do que se a floresta ficasse parada, intacta. Então a gente diz que o manejo florestal é uma forma até de renovar a floresta. Aguarde aí, porque no próximo bloco o repórter Leonardo Ferreira vai mostrar como a tecnologia pode ajudar no ciclo sustentável da madeira. A gente volta já.
Estamos de volta e o Meio Ambiente por Inteiro desta semana fala de madeira sustentável, matéria-prima resistente, com precisão de corte e ótima utilização na construção civil. São muitas vantagens, mas o Brasil ainda dá passos lentos na plena utilização da madeira. Neste bloco, quem conta a história para a gente é o repórter Leonardo Ferreira. Valeu, Cristiano, já tô na área. Madeira é matéria-prima valiosa que sempre fez parte da evolução humana. Por muito tempo, aliás, até hoje em alguns locais, madeira é usada como combustível para ter fogo. Na construção civil, ela é fundamental. Da madeira se fabrica ferramentas, mesas, bancos, móveis, enfim, são muitas utilidades. Madeira é versátil e faz parte do nosso cotidiano. Seguramente foi o primeiro ou segundo material que o homem descobriu e se interessou e começou a conhecê-lo, a desenvolver e a ter bons resultados. A madeira, a árvore, sempre serviu como alimento, como proteção, como energia para se proteger enquanto ao calor, os galhos como armas, com o refinamento e o conhecimento das técnicas de transformação, chegaram produtos, móveis, objetos, e hoje seguramente é um dos materiais que maior diversidade tem. Christian é desenhista industrial, argentino, mas mora no Brasil há mais de 20 anos. Ele explica que madeira é um material renovável e considerado sustentável. Um dos pontos positivos é justamente esse. Se você planta, a árvore cresce e quando atinge maturidade ideal, é feito o corte. É uma matéria-prima que se desenvolveu muita tecnologia e temos um domínio muito grande da transformação dela. E também a possibilidade de ter uma grande diversidade de processos de transformação para diferentes acabamentos, para uma grande diversidade de produtos. Então, há todo um ecossistema muito completo do processo de conhecimento e transformação de madeira para chegar a móveis. Então, seguramente, os pontos positivos são tudo isso, ou um conjunto de tudo isso. Christian também chama atenção para um dos grandes desafios do segmento, o uso de madeira ilegal. Ele explica que os consumidores precisam ter a consciência do produto que adquirem para não fomentar um negócio criminoso, difícil de ser combatido. Nas últimas 2 décadas se desenvolveram alguns selos de certificação, sobretudo para produto finalizado, como o selo FSC, que você encontra em mobiliários, em objetos, em embalagem a partir de fibra de celulosa. Em produtos não florestais também, produtos da floresta, produtos da natureza, não madeireiros. Também você encontra outros selos que não são tão comuns, como o Ceflor, mas esse é utilizado mais para comercialização de madeira bruta. Os selos funcionam muito bem para exportação de matéria-prima ou de mobiliário. Os selos são a garantia que o consumidor tem sobre toda a cadeia produtiva do produto. Isso inclui aspectos ambientais e sociais. Antes de terminar a conversa, Christian explica ainda que o Brasil abriga milhares de espécies de madeiras. Cada uma tem sua função. Toda a Mata Atlântica era uma floresta, toda a Mata Amazônica é uma floresta. Na Mata Amazônica tem mais de 3.000 espécies diferentes de madeiras, então a madeira brasileira tem uma muito grande diversidade. Aí surgem todas as suas características. Talvez a primeira, se pensamos em processo de transformação para a produção de mobiliário, construção civil, objetos em geral, é a densidade. Nós podemos encontrar com madeiras leves de baixa densidade, madeiras médias de média densidade ou madeiras de alta densidade. Quanto mais densidade, maior densidade, aumenta a resistência da madeira, aumenta a impermeabilização da madeira. Comumente uma madeira de alta densidade tem muita mais resistência, tem muita mais durabilidade e dá um melhor acabamento. Diversidade de cores, texturas, consistências, qualidade de acabamento e resistência.
O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com a Fabiola, engenheira ambiental de uma grande empresa de revestimentos cerâmicos no Brasil. Ela explica que, para mitigar os impactos ambientais, a empresa apostou na logística reversa, na recuperação de pallets, material feito de madeira das espécies pinos e eucalipto, utilizado para o transporte de produtos. A nossa gestão ela é baseada praticamente em três pilares que são mais fortes. Um é a logística reversa, de alguns pallets e suportes metálicos que são da casa do cliente, que o cliente não tem como armazenar ele ou não quer ficar com ele, até e devolve esse material para os CDs que volta para a fábrica. Há uma oficina que faz reparos, né, de pequenas avarias nos pallets e volta para a reutilização, ou então a compra de pallets recuperados no mercado. Frequentemente mostramos no Meio Ambiente por Inteiro como a tecnologia pode ser uma grande aliada na luta pela preservação dos recursos naturais. Com a madeira não é diferente. A valorização do material vem crescendo e surgindo novas soluções inovadoras e sustentáveis para a construção civil e arquitetura brasileiras. Geralmente a gente tem também esses pisos, né, assoalhos de madeira, ou até mesmo nos móveis da sua casa, né, que os arquitetos e os designers projetam, né, como nas cozinhas planejadas se usa muito MDF, que é um tipo de madeira engenheirada, né, e também nos revestimentos. Às vezes você tem uma parede revestida de madeira. Isso são algumas das formas com que a madeira está presente na construção civil. Já falamos sobre algumas vantagens da madeira, como por exemplo ser renovável, diferente do aço e do concreto que tomaram conta da construção civil por muito tempo, e são materiais de fontes extrativistas, levando milhares de anos para se decompor. Além de que a energia para se produzir todas essas peças de madeira é muito baixa, né? Ao contrário do que se usa para se produzir aço ou concreto, que gasta muita energia. Você precisa de queimas, né? Fusões muito altas, né? Em fornos quentes que geram resíduos, né? Podem gerar até desastres ambientais. E a madeira não, a madeira vem dessas florestas plantadas para isso, próprias para isso, e a gente transforma ela em produtos engenheirados sustentáveis para a construção civil. Alain explica que no Brasil ainda se utiliza pouca madeira na construção civil por uma questão cultural. Um dos desafios do país é aumentar a escala desse tipo de construção, como acontece nos Estados Unidos e na Europa. A gente cresceu ouvindo dizer que uma casa de tijolo, uma casa de alvenaria é que são boas, né? Mas com o tempo a gente vê que não é bem assim, né? As paredes de madeira, por exemplo, que a gente fabrica de CLT, né, Cross Laminated Timber, ela tem assim uma eficiência térmica e acústica superior a uma parede de alvenaria, por exemplo. Cross Laminated Timber, chamado de CLT, que Alain falou, significa madeira laminada cruzada, o concreto do futuro. Hoje, para você ter uma ideia, já é possível a gente pré-fabricar uma casa inteira de madeira sendo projetada, né, num software BIM, né, sendo usinada, né, cortada numa CNC ou numa router ou num braço robótico, né, milimétrico, que faz ali os cortes, os furos, os rasgos dessas peças de madeira lá na fábrica, num ambiente controlado, e aí depois manda para a obra para se construir. No próximo bloco, o Leonardo Ferreira vai mostrar para a gente uma iniciativa que transforma pó de madeira em produtos de valor. E mais, o trabalho de um artesão que utiliza madeira morta para fabricar belíssimas obras de arte. A gente volta já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Neste último bloco, a gente continua a falar de madeira sustentável. Vamos falar também de leis brasileiras e ainda mostrar 2 projetos. O primeiro envolve a indústria moveleira e o segundo, o trabalho de um artesão que transforma madeira morta em belíssimas obras de arte. Leonardo Ferreira, é com você. A cada dia, o debate sobre consumo consciente e sustentabilidade ganha força no mundo todo.
Aos poucos, muita gente está percebendo que menos pode ser mais e que cuidar da natureza é um compromisso global para deixar o planeta mais equilibrado para as próximas gerações. O consumidor de hoje é diferente de anos atrás. Ele se importa com o processo produtivo, aliás, com toda a cadeia. Isso acontece em todos os segmentos e conforme o consumidor cobra, a indústria responde e se reinventa. Vamos usar como exemplo Belo Horizonte. A capital mineira sofre com descarte de resíduos de madeira. Por mês, são geradas cerca de 300 toneladas de pó de madeira usadas pela indústria moveleira. É um passivo ambiental, quer dizer, depende do ponto de vista. Esses resíduos vêm da fabricação de móveis, né, pelo processamento ali do mobiliário. Então são resíduos de madeira maciça ou resíduos de placas reconstituídas. E as indústrias fabricantes precisam descartar esses resíduos. E nem sempre esse descarte é feito de maneira correta, de maneira adequada. Glaucinei é professor e coordenador de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele desenvolveu uma tecnologia para transformar o pó da madeira em produtos de alto valor agregado. Ela foi elaborada tendo como aspectos principais o impacto social e a questão ambiental. O impacto social pela possibilidade de gerar emprego e renda a partir da produção e comercialização dos produtos gerados por meio desses resíduos, e o aspecto ambiental porque transforma esses resíduos, que de alguma maneira podem poluir o meio ambiente, em produtos de alto valor. O projeto foi batizado de Ligno. O professor explica que a tecnologia está pronta para ser implantada em larga escala em uma indústria de móveis em Alagoas. A proposta é que a empresa que gera o resíduo, como pó de MDF ou serragem de madeira maciça, possa transformar o que sobra em produtos de valor. Então a nossa proposta é essa, né, de transformar os resíduos em produtos prontos. E quais produtos são esses? Produtos, de uma maneira geral, objetos decorativos, luminárias, bandejas, cachepôs, todos esses produtos podem ser fabricados utilizando-se essa tecnologia Ligno. Isso significa que... Tecnologia limpa é o caminho. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com Mara de Souza, advogada, engenheira florestal e doutora em Política e Economia Florestal. Ela gravou esse vídeo explicando que na Constituição Federal, o artigo 225 estabelece que todos têm direito de um meio ambiente equilibrado. Já que o assunto do programa desta semana são as madeiras sustentáveis, a advogada explica que o Código Florestal cuida dos biomas para garantir a preservação da flora. Ela dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, mas ela impõe também as políticas de conservação e preservação. Então, nessa lei, ela diz como que pode ser usado o recurso. Então, a política de conservação é saber usar, né? Usar o recurso floresta de uma maneira sustentável, que pressupõe os pilares da conservação, que é socialmente justo, ambientalmente adequado e economicamente viável, e as políticas de preservação. A advogada fala sobre a importância da certificação da madeira, tanto para exportação como para consumo interno. O documento garante ao comprador que a exploração foi feita de acordo com as normas ambientais e sociais. É importante que se diga também que esse é um processo que acaba por encarecer o produto brasileiro e que, teoricamente, não haveria necessidade dessa certificação se o Brasil gozasse de uma confiabilidade maior, né, no mercado internacional, porque as normas brasileiras já impõem que seja feita essa adequabilidade ambiental e social. Doutora Mara também explica que o artigo 27 do Código Florestal estabelece que, com uma espécie ameaçada de extinção, a exploração só poderá ocorrer se forem adotadas medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação das espécies. Estive no escritório
de uma empresa que estava explorando uma atividade mineral e que tinha um mogno no local do aumento da bacia de rejeito. A empresa foi obrigada a elaborar um plano de proteção, um projeto de proteção ao mogno, em que se protegeu uma área muito maior, onde se encontravam muitas espécies de mogno. Então, essas medidas são possíveis de serem adotadas no caso concreto. Agora a gente mostra o trabalho do Tunico Lages, designer de móveis há mais de 40 anos, em Valparaíso de Goiás. Ele utiliza apenas madeira morta e legalizada, especialmente do cerrado. Madeiras que eu não posso evitar a morte, como a utilização de uma chácara, onde tem madeira para construir minha casa, minha vida, a duplicação de uma estrada, onde tem madeira, um lote que vão derrubar uma árvore para poder fazer uma casa. Ou seja, tem várias... As fazendas estão destruindo muita coisa para plantio, né? Então uso muita madeira que veio da área de plantio, né? Ou seja, madeira que eu não posso evitar a morte. Tunico explica que madeira morta não é necessariamente uma madeira sustentável. Segundo ele, ainda não há uma instrução normativa do IBAMA sobre a utilização desse tipo de produto. Se você está numa mata amazônica derrubando madeiras vivas dentro de um projeto de manejo, as madeiras mortas que estão no chão você não pode usar. Para quem é do métier, isso chega quase a ser uma piada, não dá para entender por que não pode usar uma madeira que está morta, caída lá. Enfim. E as pessoas valorizam a madeira usada ambientalmente corretamente, né? Nem sempre a consciência a respeito de tudo isso é muito pouco, muito pouco. A valorização da mão de obra em geral no Brasil ainda não é adequada. É nessa calmaria que Tunico desenvolve verdadeiras obras de arte. Bancos, cadeiras, mesas de centro, objetos de decoração, vasos e uma infinidade de outros produtos. Nas redes sociais, são milhares de seguidores. Para a maioria das pessoas, madeira morta não tem valor. Para Tunico, é riqueza natural, matéria-prima que faz ele colocar a criatividade para trabalhar. O resultado são móveis modernos que o artesão expõe em mostras de arquitetura, design de interiores e paisagismo. Eu faço minha parte, eu procuro educar as pessoas no campo, para que elas utilizem as madeiras que elas têm lá. Quando eu vou numa fazenda procurar madeira, eu falo assim, olha, usa essa, por que você vai derrubar mais uma para poder usar, se você já tem essa aí que pode ser usada? Então, sempre que eu posso, eu faço minha política pessoal para um mundo melhor. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Você pode assistir ao nosso programa também pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!